Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Como eu falei, o Bispo Clodomir fez uma oração por mim e a cada oração que ele fizer por mim, eu vou retribuir com 4 vídeos. E esse é o terceiro vídeo de hoje. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Eu vou ler um e-mail de uma pessoa de Portugal. A cúpula dessa instituição não percebe o mal que tem feito às pessoas. Então diz assim: boa noite. Bispo, tenho ouvido seus vídeos e deixo aqui o meu relato. Tinha 21 anos quando fui convidada para ir a Iurde. Estava na altura, no 2º ano da faculdade, a tirar o curso de Sociologia. E ao início nada me fazia sentido, mas continuei a ir. Comecei a trabalhar como jornalista numa empresa da igreja, mas o meu desejo era servir a Deus no altar. Passado alguns anos, casei com um pastor. Ao longo dos anos, comecei a perceber-me que o meu perfil e a forma como fui educada não coadunava com o ambiente onde estava inserida. E fui eu a impulsionadora para sair do altar. Pensei muito antes de o fazer, mas nunca tive medo de enfrentar a vida cá fora. Quando o genro do Bispo Macedo, ou seja, Bispo Júlio Freitas, chegou a Portugal, deu-me a oportunidade de trabalhar para a instituição e aceitei com alegria o meu retorno ao mundo do trabalho. Comecei a fazer vários trabalhos como redigir notícias e lê-las em certos programas, dar a voz para spots publicitários, programações de 2 rádios, passar reuniões de pastores, auxiliar o diretor em toda a parte burocrática da rádio e criar artigos generalistas para serem introduzidos nas programações das rádios. Tudo isso era retribuído com uma mera remuneração de 600 euros. Imagine. Passado uns meses, fui chamada para desenvolver pensamentos para o líder do país. Era apenas uma frase onde tinha que ter imensa criatividade para criar textos. Fiz 550 desenvolvimentos de pensamentos e mais um livro de orações e mensagens. Estava sozinha no setor e com uma enorme responsabilidade nas minhas mãos. Recebi um telefonema fora do horário laboral em como tinha perdido o setor e queria mudar para outras instalações. Telefonema esse reforçado com SMS. Estava na estação do metro. Fiquei parada, sem reação e sem entender tamanha malvadez que me estavam a fazer. No dia seguinte, apresentei-me a um chefe que me informou que toda aquela situação tinha sido ordem do genro do Bispo Macedo, diga-se Bispo Júlio Freitas. Estava exausta, farta de tanto trabalhar e sacrificar-me para fazer o meu melhor. Sem saber como, um dos textos que enviei para serem publicados estava com frases comidas no meio e, como é óbvio, ficava o texto mal escrito, mas não tinha sentido algum,
Alertei o trabalhador, mal dei conta do erro e estranhei o fato dele ter dado imediatamente pelo lapso, sem ler o texto. Enfim, comecei a perder memória, muito cansada e debilitada, entrei de férias e o médico proibiu-me de voltar àquele serviço e disse-me que queria ver o meu plano de trabalho, a saber quem era a minha entidade patronal. Ao analisar o que eu tinha em mãos, o médico ficou pasmado e disse que, além de eu estar a ser explorada, era humanamente impossível concretizar sozinha tudo o que me estava a ser pedido. O meu marido estava a trabalhar na igreja, mas noutro departamento. Quando deixei de ir trabalhar por ordem do médico, chamaram-no e mudaram-no de setor. Passado 3 meses, fizeram-lhe uma suspensão de 1 mês com 70 alíneas de mentiras. Nas alíneas constava que ele tinha sido indelicado com um colega, há provas do contrário, que tinha dado um prejuízo de 3.000 euros à instituição num domingo e que o seu perfil não coadunava com a empresa. Esta última é verdade. O perfil do meu marido não coaduna em nada com a empresa em questão. Pergunto: como pode uma instituição sem fins lucrativos ter prejuízo? Também existem testemunhas falsas de trabalhadores a provar a falta de idoneidade de uma pessoa que estava há 20 anos a dar a vida numa instituição. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe quem é o meu marido e o quanto ele sempre foi trabalhador. Fiquei completamente horrorizada, pois nunca imaginei que fossem capazes de fazer tal coisa. Nunca fomos a um advogado. Aliás, nunca fomos a um advogado. Nunca imaginei que pudessem fazer tal coisa. Fomos a um advogado que nos disse que nada havia a fazer a não ser resignarmos-nos a esta situação. Acompanhei o meu marido e ele disse que me iria ajudar a tratar da minha situação. Fui chamada aos advogados da igreja, que me apresentaram uma declaração em como não tinha feito qualquer tipo de trabalho para esse senhor, mas onde me era pedido os meus direitos morais e autorais. Bispo, como é possível uma mentira destas? Apresentaram-me também uma declaração em como não podia falar mal da igreja. Olha só, eles fazem isso. As pessoas assinarem uma série de documentos que não vão falar mal da igreja, que não fizeram nenhum trabalho. A cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus trabalha com a mentira. Eles trabalham com a mentira. Não podia falar o que vi ou que viesse a ter conhecimento. Em Portugal, essa declaração não tem qualquer valor. Aliás, essa declaração não tem valor em lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque se você vê uma coisa errada, você tem que denunciar. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na África, em qualquer lugar. Essa declaração, esses documentos que a instituição manda assinar, não tem valor nenhum. Eles só fazem isso para amedrontar as pessoas. Pois somos livres de expressar as nossas opiniões em relação à sociedade que nos rodeia. Disse na frente do meu advogado que não assinava, pois na altura estava a tomar 11 comprimidos por dia. Imagine, o meu advogado disse que sabia que era mentira, mas para eu o fazer, assinei. Comecei a chorar convulsivamente e fui em braços para a casa de banho, para o banheiro. Inclusivamente,
a representante da igreja disse-me que Deus ia fazer justiça na minha vida. Sim, Deus fará. Isso não duvido. Em suma, fiquei eu naquela situação e o meu marido na rua, sem ter feito absolutamente nada. Isto faz-se. Deus compactua com a mentira? Como podem essas pessoas dormir com a consciência tranquila? Escrevi no meu Face artigos onde referia que as empresas tinham fins lucrativos, sem referir o nome da instituição. Um dia bateu um solicitador à porta da casa da minha mãe com uma avença avulsa a pedir-me 50 mil euros de indenização. Imagine, bispo, isso faz-se. Se não escrevi nomes, como pensaram que o que eu tinha postado era referente à igreja? Estranho. A minha mãe ficou completamente indignada. Mais uma vez me disse que me tinha avisado para não estar no meio desse tipo de pessoas. Pergunto, quais os argumentos que eu tinha perante a indignação da minha mãe, que me tinha criado na verdade e com excelentes valores morais? Imagine a minha mãe, que foi professora, que ajudou centenas de pessoas e que nunca foi a favor que eu estivesse nesta instituição. Naquela altura procurei entrar em contato com o Bispo Macedo, através de vários familiares, mas curiosamente nunca o consegui. Assim se vão estragando vidas, assim se vão deixando marcas em pessoas que sempre foram honestas. Hoje nada me espanta. Hoje não consigo olhar para essa pessoa com pureza, pois quem premedita o mal alheio não pode ser guiado pelo bem. Penso o seguinte: eu fui a única culpada, pois tenho uma cabeça para ponderar o que ouço e para analisar o que não tem nada a ver e que não tem nada a ver com pessoas que são capazes das maiores atrocidades para chegar aos seus intentos. Hoje culpo-me por ter desperdiçado anos da minha juventude por quem nunca teve um pingo de consideração para comigo, pois nunca se preocupam com o bem-estar. Hoje penso, será que Deus queria que eu fosse serva e os outros senhores? Hoje pergunto-me, será que Deus queria que eu ficasse longe da minha mãe, que me criou com tanto amor e sacrifício? Quando vemos as filhas do Bispo Macedo em várias ocasiões na companhia de seus pais, o que são eles mais do que a minha família? Por que podem eles usufruir da companhia da sua mãe e eu não? A mãe delas é mais preciosa que a minha? Não, obviamente que não. Dou um mero conselho às esposas e pastores. Cuidado, muito cuidado, pois não existe ninguém que vos queira tão bem como a vossa família. Pois na hora que necessitamos, só com os nossos podemos contar. Que família da fé é essa que faz acepção de pessoas? Que família da fé é essa que não se preocupa com quem está à sua volta? Que família da fé é essa que não respeita a vossa privacidade? Amar é respeitar acima de tudo. Desejo que as vivências tão negativas de tantas pessoas sirvam de exemplo para que outras não venham a passar pelo mesmo. Que Deus se manifeste na vida dos justos. Obrigado, bispo. Olha, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não troque a sua família por essa instituição. Porque quando eles tiverem que dispensar vocês, eles vão dispensar. Não troque a sua família por essa instituição, com essa história de família da fé. Isso é conversa, é mentira. Na primeira oportunidade que você não servir mais para eles,
que você não estiver mais atendendo a necessidade deles, eles vão lhe dispensar como se dispensa um pano de chão depois que você limpa a sujeira. É assim que eles vão fazer. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê aí o seu like, suba também na sua página se você quiser. E, como prometido, vou gravar mais um vídeo para o Bispo Clodomir. Cada oração que ele fizer por mim serão 4 vídeos que eu gravarei denunciando a hipocrisia da instituição. Tá bom?